pegar a nossa questão de número 1. Qual é o tema aí que nós temos? Globalização, está na sequência, beleza? Vamos aí ao texto de apoio, bem no estilo Enem. Entre as promessas contidas na ideologia do processo de globalização da economia, estava a dispersão da produção do conhecimento em esfera global, expectativa que não vem se concretizando. Nesse cenário, os tecnopolos, grifa aí galera, tecnopolos. Já apareceu aí uma palavrinha legal, um conceito bacana. Tecnopolos. Vamos já conversar sobre isso. Então, nesse cenário, nós temos os tecnopolos que aparecem como sendo um centro de pesquisa e desenvolvimento de alta tecnologia, que conta com mão de obra altamente qualificada. Quando eu falo em tecnopolo, a gente sempre associa aos Estados Unidos a questão do Vale do Silício. O que é um tecnopolo, Rafael? Tecnopolo você tem um grande centro de pesquisa, uma universidade ou algumas universidades, tá? Ao redor dessas universidades ou próxima a ela, nós temos ali empresas geralmente de um mesmo ramo, de um mesmo setor. Então, por exemplo, o Vale do Silício tem esse nome por quê? Porque o silício é a matéria-prima do chip do computador. Quais são as empresas que estão ali? Hitachi, Intel, HP, Microsoft. E você tem lá a Universidade de Stanford, que é uma das melhores do mundo. Versão brasileira desse tecnopolo, a gente pode falar muito no estado de São Paulo, em São José dos Campos, que tem um grande tecnopolo ali aeroespacial, ok? Onde você tem o INPE, você tem um centro lá da Embraer, tá ok? E você tem, claro, o ITA. Então você tem um centro ali de tecnologia ligado a essa área aeroespacial. Então, isso aqui é bacana. Tecnopolo é a cara da globalização. Feliz o país que tem vários tecnopolos de vários ramos diferentes. Campinas também tem um tecnopolo importante em telecomunicações, ligado, sobretudo, à Unicamp. Beleza? Bom, vamos lá. Os impactos desse processo na inserção dos países na economia global deram-se de uma forma hierarquizada e assimétrica. Grifa isso aí, galera. Hierarquizada e assimétrica. Se é uma hierarquia, tem os países mais poderosos do que outros, que são os países centrais, os países desenvolvidos, aqueles que têm mais tecnopolos. Olha aí a dica. E o que é assimétrico? Desigual. Se fosse simétrico, tivesse uma simetria, mas é um poder assimétrico. Então, países como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, Japão, Coreia do Sul, eles têm uma posição na hierarquia da globalização superior a dos demais países. Por quê? Porque são países que apostam e investem em engenharia, em tecnologia e tem vários tecnopolos. Beleza? Aí vamos lá. Mesmo no grupo em que se engendrou a reestruturação produtiva, houve uma difusão desigual da mudança de paradigma tecnológico e organizacional, que eu acabei de falar. O peso da assimetria projetou-se mais fortemente entre os países mais desenvolvidos e aqueles em desenvolvimento. Agora vem aí o pequeno comando. Mas sabe qual é a dica que eu te dou antes? A véspera aí da provinha do Enem sábado, que é a da nossa área, humanas, não deixa de dar uma olhada. Pode ser que não ajude nada, mas pode ser que ajude bastante a sua questão. Você dá uma olhada na fonte. É obrigatório, todas as questões do Enem tem que trazer a fonte. Então olhe de onde foi retirado. É legal que já tem a palavrazinha aí Campinas. Justamente para focar nessa questão do tecnopolo. Tá? Agora vem o comando. Diante das transformações ocorridas é reconhecido que, de cara, olha a letra A assimetria, ok? Entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, é uma característica da globalização. Show! E possui como fatores, e aí vamos colocar aqui, a famosa DIT. O que é que seria DIT? Divisão Internacional do Trabalho. E ele diz, e o elevado valor agregado dos bens produzidos nos países centrais. Ora, quem são os países centrais, galera? Os países centrais são os países desenvolvidos. O que ele está me dizendo na letra A? Ele está me dizendo que dentro da divisão internacional do trabalho,
Os países centrais, ou seja, os países desenvolvidos, eles levam uma posição de vantagem perante os países o quê? Em desenvolvimento. E você sabe por que isso acontece? Matou a charada aí, né? Exatamente porque os países centrais possuem um grande número de tecnopolos. E daí, Rafael, tecnopolo vai produzir bens de exportação com elevado valor agregado. Galerinha, Divisão Internacional do Trabalho, você sabe o que é? Lembra lá na época das grandes navegações, quando o Brasil foi descoberto por Portugal? Portugal era a nossa metrópole e nós éramos o quê? A colônia de Portugal. O que eles vendiam pra gente? Os velhos e bons produtos manufaturados. E nós vendíamos o quê? Apenas matérias-primas. Quem ganha mais? Quem vende um produto manufaturado, que tem um maior valor agregado, ou quem vende um mero produto primário? Depois, eles se tornaram países desenvolvidos e bastante industrializados. Não foi muito o caso de Portugal, mas o caso, por exemplo, da Inglaterra, Japão, França, Estados Unidos. Então, eles passam a exportar para a gente produtos aí de alto valor, softwares, semicondutores, carrões, beleza? Satélite, aviões, isso tem elevado valor agregado. E a gente continua ali naquela besteirinha de vender o quê? Soja, não que seja ruim. A gente não pode ficar só na exportação de soja, de minério de ferro. A gente tem que pensar em pegar o minério de ferro e transformar ele em aço. Melhor do que exportar o aço é vender o carro feito com esse aço. Melhor do que o carro é o avião, que tem maior valor agregado ainda. E melhor ainda é um satélite de alta tecnologia fabricado com esse aço. Então não é jogo vender muito alumínio, é jogo vender bicicleta de alumínio, porque tem maior valor agregado. Beleza? Por isso que nossa respostinha aí na primeira vai ser a letra A. E eu já te lembrei vários conceitos importantes então de última hora para a prova. Tecnopolos, Divisão Internacional do Trabalho, que é a exportação e importação entre os países, ganha a DIT, geralmente os países centrais. Por quê? Que são os desenvolvidos? Porque eles levam vantagem de terem produtos de maior valor agregado. Rafael, como é que a gente consegue reverter isso? No caso do Brasil, tem que investir em tecnopolos, tem que investir em centros de pesquisa, tem que formar muito engenheiro, galera. Muito engenheiro mesmo. Tranquilo? Que a engenharia que vai, engenharia de produção e outras formas, é que vai agregar bastante valor a esses produtos exportados. Beleza pura? Então, nosso gabarito aí na primeira, letra A.